Genbil se pergunta o motivo de estarem ali. Rod se aproxima determinada e estica o braço em sua direção. Ele a pega no colo enquanto pergunta à novata por que ela está ali. Ela se mantém firme em seu objetivo, exclamando que veio buscar Genbil. Ele pergunta o que ela quer dizer, e Xizion comenta que, conforme havia previsto, Genbil não agrediria a nova recruta. Padrid diz que mesmo assim, ele fará um relatório, e pede que ele se comporte como um oficial. Xizion suspira e diz que ele é sempre assim. Xizion sorri e cumprimenta Genbil, comentando que é uma coincidência se encontrarem ali, e dizendo que eles também vieram fazer uma viagem. Horace diz que os gostos de Genbil são realmente antiquados, perguntando se ele veio de tão longe até um lugar tão perdido como este. Halo diz que aquela senhora ali é bonita, perguntando se pode ir cumprimentá-la. Jim menciona que sentiu a falta dele. Padrid pede desculpas por interromper as raras férias de Genbil, mas explica que trazem uma mensagem de Lord Eclis. Rod pede desculpas a Genbil, dizendo que tudo isso aconteceu por causa dela. Ela sugere que, como o culpado foi encontrado, eles deveriam voltar logo, enquanto ele pensa que tudo está muito caótico. Genbil agradece a Rod por ter vindo buscá-lo. Em seguida, pede que todos voltem, afirmando que não tem a intenção de retornar à guilda. Quando questionado sobre suas palavras, ele reforça que não está brincando e que realmente não pretende voltar. Horace insiste para que ele retorne ao seu posto, argumentando que sua ausência não mancha sua reputação. Padrid pede que ele por favor retorne, e que se precisar de mais férias, ele mesmo se encarregará de escrever o pedido em seu lugar. Halo declara que pela primeira vez, eles estão finalmente na mesma página, o chamando de querido, e diz que como esperado, estão destinados um ao outro. Padrid, por sua vez, diz que simplesmente quer pelo menos uma pessoa normal ao seu lado. Em seguida, Genbil se retira do local, deixando os demais para trás. Ele reafirma que não está brincando e que não tem a menor intenção de mudar de ideia, ordenando que eles voltem. Rod se aproxima enquanto os outros comentam que Genbil parece sério, e que as coisas não deveriam ter terminado dessa maneira. Preocupados, Xizion e Jin reagem ao verem Rod se mover, chamando por ela, mas Rod corre atrás de Genbil, se afastando em direção a uma caverna, enquanto Xizion chama pela novata. Rod continua seguindo Genbil, seus passos ecoando pelo caminho enquanto se aproximam. Quando ele para e olha para trás, ela tenta se esconder atrás de uma árvore. Genbil a adverte, dizendo que ela vai acabar se perdendo e ordena que a recruta pare de segui-lo e volte. Rod, entretanto, insiste com um riso nervoso, afirmando que irá acompanhá-lo de qualquer maneira. Ele comenta que ela é bastante teimosa, e ela o lembra de que ele ainda não realizou seu sonho. Rod diz que ele disse que tinha um motivo para permanecer em Shiles, mencionando que ele disse que queria preparar algo para sua irmã, que um dia retornaria e apareceria diante dele. A narrativa revela que Genbil havia feito uma promessa à sua irmã, eles podiam viver bem novamente em Ulia também, mesmo sem poder retornar à sua terra natal, poderiam construir uma casa idêntica em Ulia, onde conseguiriam viver bem novamente. Com a esperança de estabelecer um novo lar, ele chegou a sonhar com a possibilidade de comprar um título de nobreza. Ele disse a Riley que viveriam felizes juntos lá, então o pai e a mãe no céu também ficariam aliviados, eles poderiam viver exatamente como viviam antes. Ele fez uma promessa absurda em desespero, para tranquilizar sua irmã ansiosa na estrada como refugiados. Genbil pergunta se Rod ouviu isso de Xizion. Rod diz com confiança que a irmã de Genbil está viva, e que ela certamente virá à procura dele. Quando esse momento chegar, ela contará à irmã dele que ele tentou lhe proteger, mesmo ela sendo apenas uma colega. Então ela provavelmente ficará muito orgulhosa dele, e se ela disser a ela que ele tem muitos amigos, ela ficará muito feliz. Ela insiste para que ele não desista e sugere que retornem à guilda juntos para procurá-la. Em uma lembrança, a irmã de Genbil responde com entusiasmo que eles devem fazer exatamente isso. Rod, por sua vez, reafirma a Genbil a importância de voltarem juntos. Em um momento de ternura, Genbil abraça Rod, enquanto se pergunta se Riley teria dito as mesmas palavras. Ele a pega e a suspende, a deixando surpresa. Ela o chama confusa, e ele diz que já que ela vai implorar tanto, ele não tem outra escolha a não ser acompanhá-la. Quando Genbil convida a novata para retornar, ela pergunta se ele está falando sério, ao que ele responde que ela pode decidir se não quiser ir, mas Rod abraça Genbil novamente, declarando que quer, sim, ir com ele. Ele questiona se alguém a intimidou durante sua ausência, e após ela responder que não,
Ele pergunta então o motivo de ela estar daquela maneira. Rod responde que é por estar grata a ele. Ele comenta que não há necessidade de desanimar se ela não fez nada de errado, desde que não cometa o mesmo erro 2 vezes. Ao ouvir isso, ela concorda. Emocionada com as lágrimas escorrendo, ela diz que não o chamará mais de senhor. Ele sorri e afirma gostar dessa parte, enquanto eles seguem caminhando juntos. A cena muda para a propriedade Childs. Em uma cômoda, repousa um porta-retrato com uma fotografia do grupo. Em uma lembrança, Rod pede a Gembil que nunca mais vá embora e que ele prometa isso, ao que ele concorda. Rod se sente feliz por Gembil ter retornado à guilda. No entanto, ao procurar pelo amigo, ela percebe que ele não está no local. Ela continua sua busca, mas ele também não é encontrado em outro lugar. Ofegante, ela lamenta não conseguir ver Lexiard, confusa. Ela reflete sobre o fato de que ele certamente havia dito que permaneceria ali por um tempo. Enquanto isso, em uma mansão à noite, alguém observa a cena através de uma cortina. Lexiard, com uma expressão séria, está no ambiente, e a dúvida surge sobre se algo urgente teria acontecido. Rod lembra de Clis dizendo que Lexiard não virá mais. Ela ficou inconformada, se esperneando e chamando o chefe de malvado, acreditando que o chefe havia expulsado Lexiard. Ela imaginou que ele não gostava da presença de Lexiard ali e que, por isso, seus planos de passear e se divertir pela ala oeste teriam que ser adiados. Com o passar do tempo, o relógio marcava a hora de estudar o idioma imperial. Rod, ainda pensativa, caminhou pelos corredores decidida a cumprir suas obrigações acadêmicas primeiro. Ao mostrar seus exercícios a Padrid, ela recebeu uma nota máxima, e ele elogiou sua escrita organizada, notando que ela não cometia mais erros. Satisfeito, Padrid comentou que, como ela já dominava a leitura e a escrita, era hora de aumentar a dificuldade das lições, elogiando o bom trabalho de ensino feito por Escision. Empolgada, Rod mostrou que também havia aprendido a escrever outras palavras, como lixo, árvore, mar e ladrão. Diante da escolha peculiar de vocabulário, Padrid ficou momentaneamente em silêncio antes de questionar, com uma expressão confusa, se aquilo também havia sido ensinado por Escision, deixando Rod hesitante em sua resposta. Ela recordou que Escision a instruiu a nunca contar nada daquilo a Padrid. Padrid, por sua vez, afirmou que ela não precisava aprender aquele tipo de coisa, a orientando a dizer firmemente que não queria aprender tais termos. Rod concordou prontamente, decidida a seguir os conselhos de Padrid, considerando que Padrid parecia ser a pessoa de maior hierarquia depois do chefe. Padrid orientou que, caso o outro continuasse a ensiná-la palavras como aquelas, ela poderia bater nele. Ela diz que ele próprio disse que a violência era ruim, mas ele esclarece que Escision e Halo eram exceções, e Rod compreendeu. Ainda insatisfeita, Rod perguntou se não poderia fazer algo interessante em vez de continuar estudando. Padrid perguntou se ela desejava assumir uma missão. Animada, ela respondeu que sim, pois queria se tornar rica o mais rápido possível. Ela sonhava com um futuro onde pudesse viver feliz ao lado de Zeno e Belry. Padrid decidiu aplicar um teste em Rod, já que ela manifestou interesse em realizar missões. Ele apresentou uma caixa contendo uma joia brilhante e uma pedra comum, propondo um exercício de simulação. Padrid explicou que, após completarem uma missão com segurança, o cliente ofereceria uma recompensa extra, e sugeriu que eles deveriam dividir os itens, permitindo que Rod, como a nova recruta, escolhesse primeiro. Sem hesitar, Rod escolheu a joia, acreditando ser o item de maior valor. Ao ser questionada sobre sua escolha, ela justificou que se tratava de uma safira, enquanto o outro objeto não passava de uma pedra. Padrid então perguntou se poderia ficar com o outro, e ela respondeu que sim. Ele agradece, enquanto ela se pergunta se teria sido melhor dividir a safira, mas ele diz que graças a ela por escolher a safira barata, ele recebeu um presente que vale mais do que a taxa de comissão. Ela fica confusa e pergunta o que, segurando a pedra. Ela percebe que é pesado, e pergunta o que é isso. Padrid explica que não é uma pedra, é o coração de uma besta mágica. Ela fica chocada. Ele diz que normalmente, eles são secos e armazenados, mas raramente são tão grandes. É o principal componente das gemas mágicas, que são vendidas por mais do que joias. Também são usados para fazer pergaminhos de teletransporte. Comparado à safira que ela escolheu, vale um valor 100 vezes mais. Diante da surpresa de Rod sobre tal diferença de valor entre uma joia e um simples objeto, ele a questionou sobre o que ela teria escolhido se soubesse a verdade, ao que ela respondeu, constrangida,
que teria escolhido a pedra. Ele explicou que, embora completar missões seja importante, saber identificar o verdadeiro valor das coisas e distinguir entre o que é necessário e o que não é, são habilidades cruciais. Padrid criticou a incapacidade de Rod de fazer escolhas certas, mesmo diante de questões simples, ressaltando que, embora ela possua uma habilidade especial única que não pode ser comprada com dinheiro, tal talento se torna inútil se ela não souber avaliar o valor das coisas. Ela gagueja perguntando se sua habilidade é inútil. Ele responde sem hesitação que sim. Ele diz que caso ela não quisesse esperar e insistisse em participar de missões comuns, sua presença exigiria um aumento desproporcional de custos e pessoal para protegê-la, tornando sua participação ineficiente. Padrid alertou que, devido a isso, seus próprios colegas poderiam registrar reclamações por considerá-la problemática demais para lidar, o que deixou Rod abalada com a dura realidade de sua ineficiência. Rod se sente inútil, enquanto Padrid reforça que seus olhos são mais especiais do que os de qualquer outra pessoa. Ela diz que sim, e ele questiona o que seria preferível, ser uma nova recruta comum que se esforça para completar 30 pedidos ordinários, ou uma nova recruta com muito conhecimento e uma habilidade de clarividência incrível, capaz de lidar com um pedido da mais alta prioridade. Rod escolhe a opção de mais alta prioridade, e Padrid orienta que ela deve focar em elevar seu próprio valor por enquanto. Ele adverte que, embora ali seja um local seguro, ela não deve exibir sua habilidade descuidadamente quando estiver lá fora. Quando ela pergunta o motivo, ele explica que, se ela tentar pegar algo antes mesmo que o item saia do bolso de alguém, ela pode acabar se tornando um alvo. Padrid enfatiza que, até aquele momento, ela apenas teve sorte de não cair em perigo, e a aconselha a agir com mais cuidado para que outros não a tratem com descaso, e diz que o poder não é algo para se exibir, pois seu valor apenas brilha quando é utilizado no lugar certo e no momento certo. Rod, compreendendo a lição, declara que ouvirá Padrid atentamente, ao que ele aprova sua atitude. Padrid a anima, dizendo que ela pode trabalhar em uma boa missão em breve, para que não fique tão desapontada, e diz que ela já tem um desempenho muito bom. Como um presente pela sua nota perfeita, ele entrega a ela um pequeno saco. Rod agradece, radiante com a surpresa. Ao abrir o presente, ela vê que se trata de doces e pensa, animada, que deveria exibir seu agrado a todos. Rod decide ir primeiro ver o chefe e pergunta se deveria aproveitar a oportunidade para pedir que ele traga Lexiar de volta. Enquanto caminha, ela ouve passos e se depara com uma mulher muito elegante e bonita. Rod pede desculpas e informa que pessoas de fora não têm permissão para subir ali. A mulher responde, gentilmente, que veio porque tem um compromisso com o Lord Eclis. Em seguida, ela pergunta a Rod se ele está no terceiro andar naquele momento. Um pouco depois, seguindo juntas, Rod pergunta hesitante por que a princesa precisa ver o chefe. A princesa responde que tem algo importante para discutir com ele, e então pede que, em vez de chamá-la de princesa, Rod a chame de irmã mais velha Lily, pois isso é mais confortável para ela também. Rod concorda entusiasticamente, a chamando de irmã mais velha Lily. Elas se aproximam da porta, e a princesa respira fundo, comentando que precisa entrar, e perguntando em voz alta por que está nervosa. Rod pergunta se ela está com medo de encontrar o chefe, mas a princesa nega, dizendo que está apenas um pouco nervosa. Rod sugere que elas vão juntas. A princesa fica surpresa com a sugestão, mas Rod insiste, afirmando que entrará com ela, enquanto abre a porta. Ao entrarem na sala, Rod anuncia ao chefe que trouxe uma convidada, Eclis, com um olhar perspicaz. Comenta que ela apenas a encontrou no caminho. Surpresa, Rod questiona como ele sabia disso, e Lily comenta com Eclis que já faz um tempo desde a última vez que se viram. Eclis responde friamente, comentando que ela poderia ter enviado alguém caso tivesse algum pedido, mas Lily diz que ele nunca respondeu. Ele pergunta o que ela quer, ela lembra que fez uma proposta anteriormente, e afirma que perguntou o que ele pensava sobre se casar com ela. A revelação deixa Rod completamente chocada e perplexa com a menção a um casamento. Diante da revelação chocante sobre um possível casamento, Rod reage com absoluto espanto, questionando se o chefe realmente pretende se casar com a irmã mais velha Lily. Extasiada com a novidade, Rod pensa que ela não era apenas uma simples convidada, e que isso é uma notícia bombástica que ela precisa contar a todos imediatamente, começando pelo Padrid. No entanto, Eclis interrompe sua tentativa de fuga, a segurando pela gola de sua roupa.
Enquanto Rod se debate e pede para ser solta, Eclis questiona para onde ela pensa que está indo. Rod tenta disfarçar, alegando que precisa ir ao banheiro com urgência, ao que Eclis responde ameaçadoramente que, se ela espalhar qualquer boato, ela estará morta. Rod insiste em sua lealdade, jurando que nunca espalharia tais boatos, mas Eclis a interrompe, beliscando seu nariz e comentando que a boca dela já parece pronta para falar. Rod afirma veementemente que está do lado do chefe e tenta provar sua lealdade. Eclis, por sua vez, manda que ela diga isso apenas depois de limpar a baba de sua boca, deixando Rod frustrada e contrariada. Eclis, impaciente, diz a Lily para procurar outra pessoa se ela quiser continuar dizendo bobagens, alegando que ele não é livre como algumas pessoas. Lily questiona o motivo de sua rejeição, afirmando que é boa o suficiente e não lhe falta nada. Eclis responde que, embora não saiba de onde vem tanta confiança, ela não é boa o suficiente para ele, pois seus padrões são elevados. Lily insiste que, se os padrões dele são altos, então escolhê-la é a resposta certa. Ela enumera suas qualidades, riqueza, poder, beleza e idade, perguntando novamente se realmente lhe falta algo. Eclis se aproxima dela, confrontando sua insistência e sugerindo que ela não sabe ler a situação em que está inserida. Ela pergunta o que ele disse. Ele declara friamente que ela não é o tipo dele. Lily pergunta qual seria então seu tipo ideal, afirmando que pode se adaptar para corresponder a ele. Eclis rebate, descrevendo seu tipo como uma plebeia sem um centavo e sem nada em seu nome. Lily pede para que ele pare de brincar, e pede que ele pelo menos saia com ela em um encontro, dizendo que nunca se sabe, talvez ele acabe gostando dela, mas ele diz que duvida. Ela pede que ele não diga isso. Lily questiona se ele realmente não tem nenhum interesse nela. Ele responde que não. Ela diz que está falando sério agora, mas ele diz que isso também não o agrada, pois ele leva tudo na brincadeira, ao que Lily interrompe tentando chamar sua atenção. Eclis retruca, perguntando quanto tempo ele ainda precisará participar disso, pois está ocupado. Ele então diz que ela quer sua ajuda, mas, como uma princesa, deseja manter seu orgulho. Ele diz que ela tem medo de que, se procurar outra pessoa, acabe com algum canalha estranho, e que ela está sem tempo, mas todos que ela encontra por precaução também são inúteis. Mas Lily nega precisar de outra pessoa. Eclis bate a mão sobre a parede atrás dela, e diz que certo, não deve haver ninguém como ele. Neste nível, ela não passaria vergonha em lugar nenhum, e como ele é um bastardo movido pelo orgulho, não haveria problemas depois, se as coisas correrem bem. Ele poderia até receber um título, então não parece ruim. Além disso, o título de filho ilegítimo de Kerman poderia até lhe permitir manchar a reputação do pai dela. A pequena Rod, confusa e chocada, repete o termo filho ilegítimo. Ela reflete que Lexiard é neto do Duque Kerman, e Eclis é tio de Lexiard, e lembra do Lesiard dizendo que o avô odeia o tio um pouco. Com os olhos arregalados, Rod se pergunta se foi por esse motivo que atacaram seu chefe, porque ele é um filho ilegítimo. Enquanto isso, Eclis, impaciente, ordena que Lily vá embora, questionando quanto tempo ela desperdiçou de seu dia. Lily tenta se defender, gaguejando que não pretendia chegar a tanto e que apenas acreditou que seus objetivos poderiam estar alinhados. Quando Eclis pergunta ironicamente se ela queria juntar as mãos, Lily confirma, sugerindo que ele também tem alguém de quem deseja se vingar. Eclis reage com desdém, perguntando por que ele faria tal coisa se todos os seus membros ainda estão intactos. Ele argumenta que, quando as pessoas se unem, deve haver interesses mútuos, ou pelo menos algo que as mova o suficiente: riqueza, poder, idade e aparência. Não há uma única coisa que ele deseje, por isso não teria motivos para aceitar. Ele diz que, se ela está tentando lhe seduzir porque gosta dele, é para encontrar outro jeito, e que se ela ainda busca alguém para fazer o papel de palhaço, é melhor desistir, comentando que, se ela continuar desafiando o pai dessa maneira, parecerá apenas uma rebeldia infantil de uma princesa que não conhece nada do mundo. Eclis diz que se ela pretende desafiar alguém, deve fazer isso direito e saber exatamente quem está desafiando, questionando se ela entendeu. Mais tarde, Rod pergunta ao chefe se ele odeia a princesa. Ele confirma prontamente. Rod comenta sobre a beleza da princesa, mas Eclis afirma que ele é mais bonito, e pergunta a ela se ele está errado, mas ela admite com um bico que ele tem razão. Rod então compartilha que obteve a nota máxima no exame de língua imperial, explicando que Padrida presenteou por isso. Eclis a elogia pelo bom trabalho. Rod o chama novamente,
e ele pergunta o que ela deseja agora. Ela pergunta se ele se meter em grandes problemas mais tarde. Ele pergunta qual seria esse problema, e ela diz que a princesa é alguém importante, mencionando que a princesa parecia estar prestes a chorar mais cedo. Eclis a tranquiliza, afirmando que, se aquilo o assustasse, ele teria desistido do trabalho há muito tempo. Embora Rod ainda demonstre hesitação, ele então diz que se as coisas derem errado, ele simplesmente a vende, fazendo ela o imaginar a vendendo por uma maçã, o que a deixa desesperada, dizendo que ele não pode fazer isso. Mas ele logo declara que já é tarde demais e que ela já se tornou sua cúmplice. Enquanto coloca um doce na boca dela, ela comenta que tem sabor de morango, e ele instrui a criança a parar de tagarelar e ir embora se já terminou de comer. Após se levantar, ela diz ao seu chefe que o protegerá caso ele acabe em perigo, o deixando surpreso. Ela explica que decidiu se dar bem com a princesa mais cedo. Então, se ele estiver em perigo, ela impede isso para ele. Por fim, ela se gaba de ser extremamente útil, o que provoca uma risada contida nele, enquanto diz que está comovido até as lágrimas. Enquanto isso, Lily caminha pelas escadas. Ela relembra uma conversa com seu pai, que a questionava por que não apoiava o próprio irmão. Em sua mente, ela critica o plano do pai de colocar seu irmão, um homem viciado em mulheres e prazeres, no posto de príncipe herdeiro, enquanto planejava inseri-la no mercado do casamento. Determinada a não se casar com um desconhecido, ela buscava alguém que já conhecesse, e que pudesse, ao mesmo tempo, envergonhar seu pai. Ela tinha em mente Clistil Chaios, pois acreditava que ele era a pessoa perfeita. No entanto, ela lembra de falar que ele poderia apenas ter recusado, em vez de falar daquela forma, mas ele respondeu que era o tipo de pessoa que vive pelo gosto da própria grandeza. Ela pediu desculpas pela grosseria. Ele, por sua vez, ironizou, dizendo estar satisfeito que ela tenha percebido que foi a pior, mesmo que tenha sido tarde demais. Ela reflete que ele não era assim antigamente, ele era mais um cavalheiro, e acha que deve tê-lo julgado mal. Talvez ela tenha cometido um erro ao buscar ajuda, mas ainda assim colocando seu orgulho em primeiro lugar desde o início. Ainda assim, ela é uma princesa, perguntando como ele pode tratá-la daquela maneira. De repente, ela se depara com uma pessoa em sua frente, o reconhecendo imediatamente. Era o Jin. Ele a cumprimenta, observando que faz tempo que não se viam. Lily nota que ele não a reconhece mais primeiro e que sua forma de se dirigir a ela mudou. Ele responde que já não é mais uma criança que não sabe de nada. Ela concorda, reconhecendo que faz algum tempo, mas reafirma que está feliz por vê-lo, e aliviada ao notar que ele parece estar bem ali. Ele, por sua vez, retribui a formalidade, dizendo que ela também parece estar bem. Lily então estende a mão e pede que, mesmo que seja desconfortável, ele a mantenha informada sobre como está de tempos em tempos. Por fim, ela insiste que entrem em contato, justificando que, afinal de contas, eles são irmãos. Rod caminhava pelas escadas, saboreando seu doce e comentando como ele era saboroso. De repente, ela se assustou e percebeu que, com toda a correria, tinha se esquecido de perguntar sobre Lexiar. Mas, ao lembrar da conversa de Eclis com a princesa, e da parte em que ele dizia que existia até a possibilidade de ele receber um título, ela achou melhor deixar para perguntar em uma próxima oportunidade, já que eles falavam sobre assuntos complicados. Rod ficou pensativa sobre a menção a um título e a um herdeiro, observando que Eclis parecia sério. Ela pensa que os dois não pareciam ter um relacionamento ruim, embora tenha ficado na dúvida se isso era realmente verdade. Ao chegar ao final da escada, Rod acaba espiando a conversa de Lily e Jin, ficando chocada ao ouvir Lily declarar que eles eram irmãos. Lily se desculpou por ter deixado Jin desconfortável novamente, mas agradeceu pelo cumprimento e avisou que iria se retirar. Enquanto ela se afastava, Jin pediu que ela tivesse cuidado no caminho de volta. Rod, que acompanhava tudo escondida, sentiu que havia descoberto algo grandioso mais uma vez. Ela processou a informação de que Jin e a princesa se conheciam, e eles realmente eram irmãos. Nesse momento, Jin a chamou pelo nome, o que a assustou. Rod se virou, surpresa ao vê-lo ali. Jin cumprimentou Rod e perguntou se ela tinha estado ali o tempo todo, ao que ela respondeu que sim, explicando que tinha acabado de descer do terceiro andar, onde estava com o chefe. Jin apenas respondeu que entendia. Ele explicou que estava indo ao escritório de assuntos gerais por pensar que ela estaria lá, já que ele era responsável pela aula dela à tarde. Rod respondeu que também estava indo para o mesmo local, pois o chefe lhe pediu para levar documentos para Padrid.
Jim então se ofereceu para levar os documentos e sugeriu que fossem juntos. Durante o trajeto, Jim chamou por Rod e perguntou se ela, por acaso, tinha ouvido a conversa que ele teve com Sua Alteza pouco antes. Rod hesita e diz que um pouco, mas logo admitiu que na verdade, tinha escutado tudo. Jim disse que entendia e agradeceu pela honestidade de Rod. Em seguida, pediu desculpas e solicitou que ela mantivesse segredo sobre o que ouviu, pois não queria que as coisas se tornassem desconfortáveis. Rod perguntou se mesmo o chefe, e ele confirmou que sim, ela acha que nem o chefe sabe. Por outro lado, Jim ter uma ligação com a família imperial, isso é realmente um grande segredo. Jim pediu que ela mantivesse a promessa de segredo, prometendo explicar o motivo mais tarde. Rod concordou prontamente, garantindo que não contaria a ninguém, nem que lhe oferecessem montes de comida ou moedas de ouro. Ele agradece. Em seguida, Rod questionou se Jim e a princesa realmente eram irmãos, e ele respondeu que eles não eram mais. Rod ficou confusa com a mudança do tempo verbal, se perguntando confusa por que eles não são família agora se eram família antes. O que isso significa? Eles entraram na sala, onde foram recebidos por Eshizion, que chamou pela novata. Enquanto Jim se aproxima de Padrit pedindo licença, Jim entregou os documentos a Padrit, enquanto Rod dizia que o chefe disse para pegar isso e subir para o terceiro andar. Padrit agradeceu pela entrega, e em seguida, perguntou se Jim estaria livre no dia seguinte. Jim confirmou que sim, e perguntou se há algo que ele gostaria que ele fizesse. Padrit diz que chegou um pedido especial. Ele diz a Jim para examinar e considerar se ele pode aceitar. Não é um assunto complicado. E Rod pergunta qual é o pedido especial. Padrit explicou que se tratava de uma solicitação de nível elevado, na qual um alto valor é pago independentemente da dificuldade da missão. Rod, ao ouvir a explicação, diz entusiasmada que os clientes deveriam ser muito ricos. Eshizion comentou que missões de guarda costumam ocorrer dessa forma, pagando valores altos justamente para selecionar membros de nível oficial. Rod, fascinada pela perspectiva de ganhar muito dinheiro, comentou que também gostaria de realizar tais missões. Jim diz que o pedido era apenas uma entrega simples, sem a necessidade de uma missão de guarda, e que este pedido está a menos de 2 horas de distância. Padrit instruiu Jim a avaliar se conseguiria aceitar o trabalho, e caso o horário não fosse compatível, que o passasse para outra pessoa. Jim, no entanto, decidiu aceitar o pedido, afirmando que faria a entrega e retornaria rapidamente pela manhã, ao que Padrit concordou em registrar o compromisso. Nesse momento, Eshizion interrompeu a conversa com uma expressão de preocupação. Ele explicou que, como também teria uma missão no dia seguinte, não poderia ficar com a nova recruta durante o dia, e Genbil é o mesmo, e que tinha a intenção de deixá-la sob os cuidados de Jim. Eshizion perguntou a Rod se ela gostaria de acompanhar Jim, ao que a menina reagiu com entusiasmo, questionando se ela teria permissão para ir. Eshizion respondeu que não via problema já que é um trabalho simples, sugerindo que seria uma boa oportunidade para uma excursão. Rod pergunta se ela poderia realmente ir, e Eshizion se dirigiu a Jim para perguntar se ele estava de acordo. Jim respondeu que não se importava, mas ressaltou que seria problemático se Rod corresse qualquer risco. Ele pergunta a Padrit se o cliente foi identificado para essa solicitação. Padrit respondeu que o pedido foi feito pelo Departamento de Gerenciamento da Torre Mágica. Miriam veio e assinou pessoalmente, o que permitiria responsabilizá-los caso houvesse qualquer problema. Eshizion comentou que, sendo Miriam uma figura de alto escalão na Torre Mágica, não deveria haver motivos para preocupação. Padrit orientou Jim a levar uma escolta, garantindo que ele mesmo escolheria alguém disponível na guilda para acompanhá-lo, e Rod comemorou por finalmente poder ir a uma missão. Eshizion diz que é muito cruel para este pai perder a primeira missão de sua nova recruta, mas pede que ela tenha uma boa viagem. Rod agradeceu a Eshizion com um sorriso. Mais tarde, Padrit, exausto, suspirava enquanto lidava com uma quantidade interminável de papelada. De repente, passos apressados ecoaram pelo local, fazendo Padrit parar de escrever. Intrigado, ele questionou quem estaria correndo lá fora. Ao ver Eshizion, Padrit estranhou sua presença e perguntou se ele não deveria ter ido para Delpa, mas Eshizion, ofegante e suando, pergunta onde está Rod. Padrit respondeu que, naquele momento, ela já deveria ter chegado ao local de coleta e que, se tivessem sido rápidos, provavelmente já teriam partido para o destino final. Percebendo a gravidade da situação, Eshizion soltou um palavrão. Padrit pergunta o que aconteceu.
Echizion então revelou uma notícia chocante. Miriam havia sido encontrada morta. A revelação deixou Padrid atordoado. Em outro lugar, caminhando de mãos dadas com Jin, Rod reage com um surpreso que, ao receber um presente. Jin comenta que o acessório combina com ela, ao que Rod responde agradecendo e prometendo guardar o presente como um tesouro, junto com o doce que ele lhe deu. Logo em seguida, Jin pede desculpas a Rod. Ela pergunta por que de repente, ele diz que é por não ter sido sincero no dia anterior e por ter negado que ele e Sua Alteza fossem irmãos. Ele então esclarece a verdade, explicando que, na realidade, são meio-irmãos e compartilham o mesmo pai. Rod questiona se Jin também vivia no Palácio Imperial. Jin responde que permaneceu lá até os 10 anos de idade. Ele recorda um momento em que foi agredido e confrontado por alguém que lhe disse que, por ser um filho ilegítimo, mesmo tendo sangue real, deveria conhecer o seu lugar. Essa pessoa o comparou à sua mãe, os acusando de lutarem desesperadamente para ganhar o favor do imperador, e ameaçou-lhe mostrar as consequências caso aparecesse diante dela novamente. Além disso, Jin relembra a pressão constante de sua própria mãe, que lhe exigia que trabalhasse mais arduamente. Ela pedia desculpas por pressioná-lo, mas justificava suas atitudes dizendo que apenas se ele tivesse um bom desempenho, o imperador olharia para eles. Ela tocava o rosto dele e dizia que só mais um pouco, para ele fazer isso pela sua mãe. De volta ao presente, Jin permanece em silêncio, com uma expressão melancólica. Rod pergunta a Jin por que ele não está mais no palácio, ao que ele responde que havia muitas pessoas que se sentiam desconfortáveis com sua presença. Supondo que deve ter feito algo errado, ele acrescenta que, após a morte de sua mãe, ele deixou aquele lugar. O motivo pelo qual o encontro com Sua Alteza no dia anterior foi o primeiro após tanto tempo. Ele esclarece que, como não tinham contato algum, foi por isso que negou que fossem irmãos. Rod diz que entende, em seguida pergunta se ele é o irmão mais velho ou o irmão mais novo. Jin explica que Sua Alteza é 2 anos mais nova que ele. Rod comenta que o chefe também é 2 anos mais velho que Sua Alteza, e Jin confirma que sabe disso. Rod então observa Jin com uma expressão duvidosa, o que o leva a perguntar o motivo de tal olhar. Ela diz que acha que o chefe está mentindo sobre a idade dele. Ela tem certeza de que ele parece mais velho, embora Jin negue essa suposição. Rod afirma que, ainda assim, fica feliz por Jin ter deixado o Palácio Imperial. Ele pergunta por que ela pensa isso. Ela responde que é porque ele se tornou um adulto caloroso. Ao ouvir a Rod, o Jin reage com surpresa, pedindo perdão. Rod explica que as pessoas no Palácio Imperial não faziam ideia da bondade dele, por isso deixaram partir, afirmando que, se soubessem, jamais teriam permitido. Ela diz que ele também não estaria em Chios. Ela não gostaria que fosse dessa forma. Com um sorriso radiante, ela menciona que Padrid disse estar feliz por ele estar ali, e que ela também pensa assim. Jin apenas a observa com ternura, a chamando pelo nome. Nesse momento, 2 pessoas se aproximam chamando pelo Lord Jin e pela novata. O homem pergunta sobre o que os dois estavam conversando. Rod chama por Mowgli e Serineia, e responde rapidamente que é um segredo. Mowgli diz que se sente magoado por ser excluído da conversa, ao que Rod pede desculpas de forma divertida. Mowgli pergunta se em vez de saber o segredo, ele pode tocar a bochecha dela apenas uma vez, e Rod concorda, permitindo apenas desta vez. Ele então aperta as bochechas dela, a fazendo soltar um leve suspiro. Ao ver a cena, Serineia repreende Mowgli, dizendo para não tocá-la de forma descuidada, ao que Mowgli responde que tem a permissão dela. Rod confirma que realmente deu permissão para que ele a tocasse. Serineia então pergunta se ela pode pelo menos elogiar uma vez para o Lord Xizion. O Jo se aproxima e pergunta por que ela não para de incomodar a menina. Jo se desculpa com Jin pelo comportamento dos outros, e pede que sigam viagem, pois os reparos já terminaram. O grupo então se organiza para partir. Jo menciona que Serineia deve seguir a cavalo. Ela pergunta por que ela precisa ir tão longe, e prefere uma opção mais confortável, mas ele explica que ele também irá à frente para conduzir a carruagem, e diz que Serineia está ali para proteger a nova recruta. Enquanto ela monta, eles discutem a carga da viagem, um coração artificial que, se bem-sucedido, será um grande avanço para a medicina. Serineia questiona se seria possível reviver pessoas já mortas. Jo responde com um incerto quem sabe, talvez seja possível. A viagem então segue com a carruagem sendo conduzida pelo caminho. Ao avistarem o grupo responsável pela carga, Rod observa que eles são magos, comentando que, conforme dizem,
Os magos do Instituto de Pesquisa não costumam sair ao ar livre, o que os deixa com a pele extremamente pálida como leite. Observando o homem, ela pensa que eles são realmente brancos como farinha. Jin se apresenta a um deles, que se identifica como Camille. Camille questiona sobre a informação de que apenas uma pessoa viria para a entrega, mas Jin assegura que não há com o que se preocupar, pois os demais estão ali apenas para carregar o item na carruagem. Os magos então apresentam a caixa que deve ser entregue hoje, explicando que ela está protegida por magia, sendo capaz de suportar um certo nível de impacto, o que traz alívio a Jin. Ele dá as instruções para que o objeto seja levado ao Instituto de Pesquisa da Academia Imperial, e avisa que eles já haviam entrado em contato e que alguém estaria aguardando a entrega. De repente, Rod fica subitamente atônita, com os olhos arregalados, enquanto Mowgli, percebendo sua mudança de comportamento, pergunta preocupado se ela não está se sentindo bem. Rod responde que algo estranho está acontecendo. Ele pergunta o que ela quer dizer. Ela exclama que não podem ir embora com isso agora. Decidida, Rod afirma que irá capturar aquele homem, e pede ajuda de Mowgli, mas avisa que não podem deixar que ele perceba. Mowgli, confuso, pergunta o que ela quer dizer. Rod corre até Jin gritando por ele, o que o pega de surpresa. Ele pergunta o que aconteceu. Ela explica a Jin que o broche que ele havia colocado nela anteriormente, Mowgli ficava pegando e tentando trocar com o dela. Ela então aponta para sua roupa, com a esperança que ele perceba, e ele a encara com uma expressão séria. Logo em seguida, Camille questiona quem seria aquela criança. Jin responde que ela é uma colega designada para a missão com eles. Camille insiste que aquele não é o momento para conversas e pede que partam imediatamente, explicando que o item ainda está em estágio de desenvolvimento, sendo necessário manter a mana carregado em um nível constante. Rod observa tudo escondido atrás de Jin, enquanto Camille pergunta se uma criança tão jovem é realmente sua colega, e dizendo que pensou que Shiles fosse confiável, mas Jin lança um olhar sombrio e diz que independentemente do que aconteça com o item solicitado, ele chegará em segurança e no horário previsto, pedindo que ele não se preocupe. Camille gagueja e pede desculpas se soou rude, justificando que, por ser uma questão tão urgente, acabou reagindo de forma sensível. Jin aceita a explicação, e Camille reitera a necessidade de que eles partam logo. Enquanto essa conversa ocorre, Serineia e o outro continuam ajudando a carregar a pesada carga para dentro da carruagem, enquanto Camille corre para avisar aos outros para não segurar o objeto daquela maneira. Rod puxa a roupa de Jin para chamar sua atenção. Ela revela a ele que o conteúdo foi trocado, informando que não há nenhum item dentro disso. Jin, surpreso, pede que ela explique o que quer dizer. Com um olhar sério, Rod revela o que descobriu. Em vez do item esperado, o que está escondido ali dentro é, na verdade, uma pessoa. Jin observa o que ela disse com atenção, enquanto ela demonstra preocupação com a situação, se questionando se tudo acabará bem. Em seus pensamentos, Rod admite que pensou que seria uma experiência divertida, mas não consegue acreditar que foi arrastada para algo estranho mais uma vez, enquanto os outros se esforçam para acomodar a carga na carruagem. Camille ordena que eles manuseiem o objeto com cuidado. Serineia repreende Mowgli, dizendo que ele está atrapalhando e deve se afastar, mas Mowgli protesta nervosamente. Jin então dá instruções claras para que Mowgli, Serineia e Jo coloquem o item solicitado exatamente como está. Essa ordem inesperada confunde Camille, que questiona Jin sobre o que ele está dizendo. Jin explica que tem algo a perguntar a Camille. Camille exige saber o que ele pretende perguntar e pede que Jin seja rápido para que possam seguir viagem, ameaçando que, se o item for danificado devido ao atraso, Shiles serão responsabilizados. Jin mantém sua postura e observa que, quando receberam a solicitação, Miri havia pedido apenas um membro de nível oficial, mas não importa como ele olhe para isso, o item solicitado parece muito difícil para ser carregado por uma única pessoa. Camille rebate, justificando que o peso se deve ao fato de o item estar carregado com mana e reforçado para evitar qualquer choque. Ele questiona se Jin realmente os parou por algo tão trivial. Jin diz que há momentos em que os itens solicitados acabam sendo trocados, visto que se trata de um item importante. Jin insiste que deseja prosseguir apenas após verificar o conteúdo. Camille reage chamando a ideia de um absurdo, mas Jin pergunta se ele poderia abrir a caixa. Ele se aproxima do objeto e exige que a caixa seja aberta. Depois de ficar em silêncio por um momento, Camille reage com raiva e diz que caso algo aconteça ao item, todos ali terão que assumir a responsabilidade,
e que não se tratará apenas de uma questão financeira. Jim então assume a responsabilidade total pelo ato, enquanto Rod corre até eles. Ao observar dentro da caixa, Rod pensa que agora que pode ver a pessoa lá dentro de perto, se pergunta se ela não está dormindo, e sim inconsciente, mas para alguém inconsciente, o peito da pessoa não se move, não parece que ele esteja respirando. Então, ela se pergunta se poderia ser que ele já está morto. Camille insiste que, já que o assunto está sendo tratado com suspeita por um motivo trivial, ele também não pode confiar no outro lado. Ele exige, então, que a caixa seja aberta na presença da pessoa de maior autoridade de Shiles e ordena que a tragam imediatamente. Camille avisa que, se não puderem cumprir o pedido, fingirão que nada aconteceu, embora lamente ter confiado em Shiles para aquela tarefa, e diz que eles mesmos moverão a caixa, pedindo para que Jim se retire, garantindo que ele mesmo responsabilizará o líder de Shiles pelo ocorrido. No entanto, Jim exibe um emblema de escuta, e pergunta ao Sr. Duque se ele ouviu claramente. A voz do Duque ecoa, afirmando que confirmou, e pede que levem o item até a guilda, o que deixa Camille apavorado. O Duque então diz que, a partir de agora, o Sr. Jim ficará responsável pelo item solicitado. Jim então diz que é o que ele diz. Rod observa a cena com admiração, impressionada com a atitude de Jim. Enquanto isso, a situação é contida de forma brusca pelos outros integrantes, que dominam os suspeitos. Jim pede desculpas por terem agido com força excessiva, mas enfatiza que, até que toda a confirmação seja concluída, ele terá que cooperar com eles. Observando os colegas, Rod pensa que eles são tão legais. Ela pensou que eles eram apenas divertidos, mas eles são realmente super legais. Rod pergunta a Jim quem seria o Sr. Duque. Jim explica que ele é uma das figuras de maior escalão na Torre Mágica, provavelmente o segundo mais poderoso. Ela diz que então ele deve ser um mago realmente forte, ao que Jim confirma ser a verdade. Jim agradece a Rod, destacando que foi graças à ajuda dela que eles conseguiram deter o indivíduo suspeito. Rod, curiosa, questiona Jim sobre como ele soube que a pessoa era estranha, dizendo que ele já havia ativado o objeto antes mesmo de ela dizer qualquer coisa. Jim explica que magos geralmente não são emocionais, e que ele tinha um comportamento estranho. O indivíduo detido começa a rir, declarando repetidamente que já é tarde demais. Diante da confusão dos presentes, o suspeito, com um semblante insano, garante que eles não conseguirão encontrá-los. Subitamente, uma violenta explosão de energia mágica ocorre, forçando os presentes a se protegerem. Após a poeira baixar, Mowgli pergunta se Siri está bem. Ela responde que está bem, e ele diz que aquele lado está bem também e a caixa está segura. No entanto, Joe encara o vazio, percebendo que a situação tomou um rumo preocupante. O suspeito escapou. Enquanto o grupo observava o ocorrido, foi notado que o mago que acompanhava o indivíduo também havia desaparecido. Rod, agitada, insistiu que precisavam capturá-los, mas Jim interveio, negando a proposta. Ele explicou que encontrar e punir traidores não era a missão deles, e alertou que os perseguir de forma descuidada poderia levá-los a uma armadilha. Jim afirmou que, embora pudessem chamar reforços caso fosse necessário, aquele não era o momento, pois precisavam mover a carga primeiro. Em seguida, Jim chamou por Bender, pedindo para ela sair, e ela prontamente apareceu. A aparição de Bender trouxe um momento de surpresa para Rod. Ao observar a mulher com uma expressão diferente da que ela costuma ver, ela se perguntou se era realmente a Bender, e Jim solicitou que Bender os protegesse, pois algo inesperado pode acontecer. Bender confirmou ter entendido as ordens de Jim. Enquanto Rod ainda processava a situação, ela pergunta por que Bender está ali. Bender explicou que, por enquanto, protegê-la fora da guilda fazia parte de seus deveres, pedindo desculpas pela surpresa. Rod, curiosa, questionou Jim sobre desde quando ele sabia disso, ao que ele respondeu que já estava ciente antes mesmo de partirem. Jim instruiu Joe, Mowgli e Serineia a carregarem a caixa na carruagem, ordenando, em seguida, que todos retornassem imediatamente para a guilda. Em outro lugar, um barulho alto repentino interrompeu o ambiente, assustando os presentes. Exion entrou desesperado, chamando pela nova recruta. Ele se aproxima dela e demonstra alívio por não ter acontecido nada terrível. Rod pergunta por quê. Exion explicou que pensou que tivessem te sequestrado. Ele expressou sua frustração por ter procurado por ela durante muito tempo, sem perceber que seus caminhos já haviam se cruzado. Rod pergunta se ele havia corrido até ali.
Exion respondeu que, naturalmente, estava tão preocupado com ela que correu como se estivesse com os pés em chamas. Jin, por sua vez, demonstrou curiosidade sobre como ele sabia. Nesse momento, Padrid interveio, destacando que não fazia sentido ele mentir logo após carregar consigo 2 pergaminhos de teletransporte. Exion achou o comentário duro, reforçando que, mesmo com os itens, ele havia percorrido o trajeto desde a entrada a pé. Padrid, com um tom irônico, apenas comentou quão impressionante aquilo era. Enquanto isso, Rod observa fixamente a figura que acaba de entrar, se perguntando quem seria aquela pessoa. O homem cumprimenta Jin Jai, dizendo que faz tempo que se viram. Jin concorda, o chamando de Sr. Duque. Ele se dirige a Exion e diz o mesmo. Exion diz que é bom vê-lo de novo. Rod pergunta-se por Duque. Ele quer dizer aquele de alto escalão da Torre Mágica. Jin diz que isso mesmo. Ela reflete que ele não era um velho como imaginava. Ele pergunta quem seria essa senhorita. Jin diz que ela é uma colega que trabalha nesta missão com eles. E Brody se apresenta alegremente. O Duque pede desculpas por seus modos e se apresenta formalmente como Duque Evilon da Torre Mágica. A conversa muda de tom quando Jin informa ao Duque que não conseguiram entrar em contato com Lady Miriam. Evilon responde que imagina que isso tenha acontecido porque ela foi encontrada morta. Exion diz que é por isso que estavam procurando por Rod com tanta pressa. Ele pode imaginar mais ou menos o que ela deve ter passado. Evilon diz que parece que eles se moveram sistematicamente, mas isso é um assunto para eles resolverem. Então não há necessidade de compartilhar os detalhes. Em seguida, o foco se volta para uma caixa. Após confirmarem que aquele é o objeto correto, Evilon utiliza sua magia para romper os selos de correntes que a protegem. Ao abrir a tampa, ele se depara com o conteúdo e fica chocado. Em seguida, ele se dirige a Rod. Ela pergunta o que aconteceu, ao que ele lhe pede para se virar por um momento, pois aquela não é uma visão adequada para uma criança. Ela tapa os olhos com as mãos e pensa que, no entanto, ela já viu. Jin pergunta o que há dentro para justificar isso. E ao olhar dentro, ele fica igualmente chocado. Eles se deparam com a cena chocante de uma pessoa que trabalhava sob as ordens de Miriam. Evilon comenta que pensar que eles matariam 2 magos apenas para roubar o coração artificial. Jin pergunta se significa que Camille é um traidor. Evilon diz que é difícil dizer, ele nunca o conheceu, então não pode ter certeza. É possível que outra pessoa estivesse usando a aparência de Camille. Teriam que pegar aquele que escapou hoje para ter certeza. De qualquer forma, tudo além disso é assunto da Torre Mágica, então ele pede que não se preocupem com isso, e que os danos sofridos naquele dia serão compensados em Chios. O dia parecia interminável, e Padrid perguntou se eles sairiam novamente. Exion respondeu que precisava sair, pois nem sequer tinha conseguido chegar a Delpa e havia retornado às pressas como um louco. Ao ser questionado se era algo tão urgente para ser feito naquele dia, ele mencionou o desejo de tirar umas férias de verão relaxantes. Se lembrando de como quase morreu no ano anterior, Rod demonstrou surpresa ao ouvir sobre férias de verão. Exion comentou que a novata provavelmente não saberia o que isso significava. Quando ele começou a explicar, Rod interrompeu dizendo que sabia do que se tratava, pois os professores do orfanato também saíam de férias, o que significava ir para casa descansar. Padrid perguntou quem cuidava dela e de seus amigos quando os professores viajavam. Rod explicou que outros professores vinham, ou que eles simplesmente brincavam entre si. Exion, tentando compreender a rotina, supôs que houvesse um sistema para garantir que eles se alimentassem. No entanto, Rod revelou, de forma chocante, que os professores não se preocupavam com isso e mal os alimentavam. Ele pergunta então como ela comia. Ela conta com um sorriso inocente que eles saíam para mendigar. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente após a revelação. Exion questionou Padrid sobre o orfanato onde a novata vivia, perguntando se ele tinha sido tomado pelos homens deles, ao que Padrid confirmou que o próprio Lord Eclis deu a ordem. Exion, revoltado com a situação, perguntou se eles ainda precisavam daqueles professores. Padrid respondeu que eles já haviam sido considerados inúteis e substituídos, perguntando se ele queria saber o paradeiro deles. Exion afirmou que, por serem inúteis, não havia razão para continuarem vivos. Rod, tentando defender os professores, afirmou que nem todos os dias eram assim e que eles também cuidavam das crianças. Exion, no entanto, disse para ela não tentar encobrir as ações deles. Rod diz que está dizendo a verdade. Ela explicou que o diretor era extremamente ganancioso e repreendia os professores, que acabavam alimentando as crianças secretamente mais tarde.
Ela acrescentou que o chefe já havia punido aquele diretor ruim anteriormente, e que seus amigos não passavam mais fome. Exion faz um carinho na cabeça dela e diz que ela só precisa ser moderadamente legal. Indignado com a ideia de terem deixado crianças passarem fome, ele diz que aquele lixo deveria ser eliminado, mas Padrido repreende por usar palavrões no trabalho, ao que o Ruivo responde que apenas amenizou o termo. Em seguida, Padrido rebate dizendo que suavizar não torna palavras duras em algo bom e pede para que ele pare de agir como um cérebro de passarinho. Padrido informa Jean e Rod que reportou a situação ao Lord Eclis, elogiando o excelente trabalho de ambos. Jean agradece e acredita o sucesso a Rod, mas ela afirma que tudo foi graças a Jean. Exion, observando a interação, sente ciúmes da proximidade dos dois. Ele anuncia que precisa se retirar. Padrido pergunta se ele já está indo embora, e ele confirma que precisa sair. Ele se despede, desejando que Rod se divirta enquanto ele estiver fora. Ela pede que ele tenha uma boa viagem, e ele diz que a vê no jantar. Jean e Rod também se preparam para partir, e Padrido avisa que processou uma semana de férias para ele. Jean agradece a Padrido pela folga. Após um dia cheio de acontecimentos, Rod se sente exausta em um banco. Serineia e Mowgli se juntam a ela, o que a deixa confusa com as chegadas inesperadas. Mowgli elogia a calma e a impressionante atuação da novata, afirmando que qualquer um reconheceria que ela é um membro dos Shaios. Serineia pergunta se foi ela quem deu as ordens a Mowgli, ao que ela confirma. Mowgli diz que ela de repente disse que algo estava errado e chutou a porta com ousadia, mas Rod diz que não foi bem assim. Serineia pergunta quem diria que o item seria trocado bem ali. Quem quer que sejam, eles têm coragem de enfrentar a Torre Mágica. Rod pergunta se eles ainda não foram pegos. Nesse momento, Joe aparece e confirma que eles foram pegos. Rod, Serineia e Mowgli ficam surpresos ao saber que se tratava do mago chamado Camil, e Joe confirma a informação, mencionando que acabou de retornar do escritório de assuntos gerais. Rod pergunta onde ele está, e se ele foi arrastado para a Torre Mágica, mas Joe revela que ele está morto. Além disso, o coração artificial trocado foi recuperado nas proximidades, mas eles não têm ideia se ele foi atacado por outra pessoa ou traído. Nesse momento, Percy se aproxima do grupo e informa a Rod que o Lord Eclis a está procurando. Surpresa, ela questiona se é realmente a ela que ele deseja ver, e seus companheiros sugerem que provavelmente ele a recompensará, a incentivando a se apressar. Enquanto Rod se prepara para partir e Joe lhe dá boa sorte, um dos presentes pergunta a Percy se ele está se sentindo bem, mas ele parece perturbado e diz que quer esquecer o que aconteceu. Empolgada, Rod caminha em direção ao encontro, sendo incentivada por seus colegas a pedir um grande bônus. Enquanto segue em frente, ela reflete sobre a situação. Ela se questiona se o chefe já a havia chamado separadamente apenas para elogiá-la antes, especialmente com o trabalho já concluído. Por fim, eles chegam ao destino e Percy anuncia a entrada, e ela adentra a sala onde o chefe a aguarda, ainda se perguntando por que ele a chamou.